Pessoal, nós vamos falar agora da continuidade, na verdade, ao que nós já estudamos, que é sobre a formação do absolutismo monárquico. Lembrando a vocês que na aula passada nós começamos a falar desse processo de formação dos poderes dos reis, a consolidação dos seus poderes, ou seja, esse absolutismo que vai vigorar durante o período moderno. E aí agora nós vamos falar sobre a formação de alguns territórios, entre eles Portugal e Espanha. Lembrando a vocês que esses dois territórios são aqueles que vão dar prosseguimento à expansão marítima europeia. Portugal vai iniciar essa expansão que vocês conhecem, e Espanha vai ser o segundo território que vai se lançar ao mar em busca de novas rotas, em busca de especiarias e metais preciosos, ok? Então preste atenção. Antes da gente falar da formação desses territórios, eu quero que vocês visualizem no mapa aqui ao lado, aonde vocês podem olhar como era que se configurava o território que nós chamamos de Península Ibérica. A Península Ibérica é justamente a região que hoje faz parte, Portugal e Espanha. Nessa região era totalmente fragmentada em reinos. Se vocês observarem, antes da formação de territórios como Portugal e Espanha, você tinha essa região da península formada por reinos. Esses reinos que vocês estão olhando é justamente o reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão. São esses 4 reinos que mais vão fazer parte desse processo de formação de territórios como Portugal e Espanha. Então preste atenção. Esses reinos, que possuem uma característica própria, cada um deles, você vai ter o processo de invasão por volta do século VIII, ainda na Idade Média, dos muçulmanos na Península Ibérica. Essa região de amarelo que vocês estão vendo, esbranquiçado na verdade aí no mapa, você observa que essa região que faz parte da Península Ibérica foi uma região dominada por povos muçulmanos, do Condado de Córdoba. E esse Condado de Córdoba vai ficar no poder dessa região por um bom tempo. Somente em 1492 é que você vai ter os últimos muçulmanos sendo retirados dessa região. Só que antes desse processo acontecer, os cristãos que viviam na Península Ibérica, com essas invasões dos muçulmanos, eles serão obrigados a fugir desse território. Logo após essa fuga acontecer, você tem esses cristãos organizando um exército para expulsar esses muçulmanos dessas terras. Esse exército vai ser formado e você vai começar esse processo de expulsão. O nome desse momento de conflito, de invasão territorial e de expulsão dos muçulmanos será chamado pela história de Guerras de Reconquista. Essas guerras de reconquista têm esse nome, que é para trazer, de fato, reconquistar os territórios que antes eram cristãos e que agora estavam fazendo parte dos povos muçulmanos. Em meio a esses conflitos, você tem a união de 2 reinos, que é o reino de Leão e Castela. O reino de Leão e Castela, logo após esse processo de unificação, tendo como rei o Dom Afonso IV, o Dom Afonso IV, ou só Afonso IV, como queiram chamar, ele vai condecorar, premiar Henriques, que é uma espécie de nobre francês, militar, que fez parte desse processo de reconquista dessa terra que estava dominada pelos muçulmanos. O Afonso IV, rei de Leão e Castela, vai doar para Dom Henriques uma pequena porção de terras que fazia parte do seu reino de Leão e Castela, chamado Condado Portucalense. Esse Condado Portucalense, doado a Dom Henriques, futuramente é que vai ser chamado de Portugal. Quem vai dar esse processo de emancipação do Condado Portucalense
dos territórios de Leão e Castela, vai ser o herdeiro de Dom Henrique, chamado Afonso Henrique. O Afonso Henrique, ele vai dar início a esse processo de emancipação, fundando o reino portucalense, que viria a ser Portugal. O Afonso Henrique vai começar um processo de expansão territorial e vai consolidar o reino recém-criado, que é Portugal. Então foi dessa maneira que se deu o processo de formação territorial do Estado moderno Portugal. Primeiro Estado moderno a se formar da Europa Ocidental, da Europa como um todo. Tá? Lembrando a vocês que o Estado moderno de Portugal se formou por volta do século XII, enquanto que a Europa, a Espanha, só foi se formar lá no século XV. Então, olha a diferença que você tem de formação territorial. Século XII, Portugal. Século XV, a Espanha. Ok? A Espanha, ela foi se formar, mais precisamente no ano de 1492, quando você teve os últimos muçulmanos sendo expulsos do território da Península Ibérica, que era justamente aquele condado de Córdoba, né? Que era o reino muçulmano que estava lá no território da Península Ibérica no momento. E vai ser em 1492 que você vai ter os últimos muçulmanos sendo expulsos do território. Após essa expulsão, você tem a junção, a união do reino de Leão e Castela, que já estava unido desde a época que Portugal se formou enquanto Estado moderno. Posteriormente houve a conquista do reino de Navarra e também houve a conquista do reino de Aragão. Então você tem essa junção territorial formando o que nós conhecemos hoje como Espanha. A gente não pode falar, pessoal, desse processo de unificação do poder dos reis, né, centralização do poder dos reis, sem falar da importância da Igreja. A Igreja Católica, como nós já vivemos falando desde a época da Idade Média, teve um crescimento de poder muito grande na Europa. Esse crescimento de poder veio desde a Idade Média, passando para a Idade Moderna. Por mais que você tenha algumas crises no início do período moderno, com a formação de novas igrejas, como as igrejas protestantes, mas a Igreja Católica ainda vai se manter no poder com uma hegemonia, como a maior e mais poderosa instituição religiosa do mundo. E durante esse processo de consolidação do poder dos reis, a Igreja vai apoiar esse processo. Tanto é, pessoal, que lá na Espanha vai acontecer o momento em que a Igreja Católica vai criar, dentro da Espanha, um Tribunal da Santa Inquisição. Esse Tribunal da Santa Inquisição servia para perseguir aqueles que não eram cristãos, para punir aqueles que eram pagãos, acusados de bruxaria, coisa que já acontecia desde a época da Idade Média, e que nós já falamos. Só que lá na Espanha, o Tribunal da Santa Inquisição vai acontecer de forma diferente. Quem vai dominar o Tribunal da Santa Inquisição vai ser justamente os reis. São os reis que vão passar a impor o seu poder através do Tribunal da Santa Inquisição. Isso vai acontecer tanto na Espanha quanto em Portugal. Então, através desses julgamentos, através dessas torturas que o Tribunal da Santa Inquisição fazia, através da imposição da violência, você vai ter a monarquia espanhola impondo o seu poder perante o povo, perante o súdito. A mesma coisa vai acontecer lá em Portugal. Então, a mesma configuração do Tribunal da Santa Inquisição da Espanha, você vai ter em Portugal também. Então, a Igreja, ela teve uma participação muito grande nesse processo de consolidação do poder dos reis. Ok? Agora sim, falando em monarquias, existem monarquias que nós também já falamos na aula passada, que ressaltam a história devido à sua importância
política, econômica, social. Tá? Nós estamos falando da formação das monarquias absolutistas tanto na França quanto na Inglaterra, que são as que mais vão ressaltar no território europeu o seu poder, o seu prestígio e o seu luxo, o seu requinte. Claro que outras monarquias existiram, mas a da França e a da Inglaterra são as mais exaltadas pela história, devido à importância territorial, devido à sua importância política e econômica. Falando, por exemplo, do absolutismo francês, nós destacamos 2 reis a vocês. Um, que é o Luís XIV, o Rei Sol, né, que se dizia o centro do universo, eu sou o Sol. E o Rei Sol, que é o Luís XIV, ele vai ter uma concentração no poder, do poder político nas suas mãos. É ele que vai criar o código de conduta, que é o código de respeito às monarquias, que é o ato de você se abaixar, fazer todo aquele ritual de respeito, veneração ao rei, né? Então, esses rituais de como você se sentar, como você falar com alguém da monarquia, que palavras utilizar, como você se comportar diante dessas situações, festas que você vai ter, vai ser criado na época do governo de Luís XIV e que vai se tornar um símbolo a ser seguido por todas as outras monarquias. É um código de conduta. E o interessante é que esse código de conduta, pessoal, serviu até para ramificar a nobreza, até para criar patamares de nobreza. Aquele que seguisse à risca esse código de conduta, que ficasse mais próximo do rei, era até fonte de prestígio social. Então, até uma disputa entre nobres aconteceu no momento que foi implantado esse código de conduta. Ok? Depois do Luís XIV, você teve Luís XV, e você aí teve um dos mais importantes reis da história da França, Luís XVI. O Luís XVI tem uma importância muito grande porque era ele que estava no poder da França na época que a Revolução Francesa aconteceu. Foi ele que foi retirado do poder e foi guilhotinado. E ele foi o último rei do absolutismo francês. Tá? Logo após a gente falar do absolutismo francês, a gente fala do absolutismo inglês. E aí eu destaco 2 reis a vocês. Um, que é o Henrique VIII. Henrique VIII, ele é considerado o pai do anglicanismo, que é a igreja oficial da Inglaterra. O anglicanismo foi criado no ano de 1534, fez parte daquele momento de reforma protestante. E o Henrique VIII, através de um documento criado em 1534, acabou concentrando o poder nas mãos dele enquanto rei, que é justamente o ato de supremacia que você tem, que é quando o Henrique VIII se torna não somente um rei, governante, mas também se torna o chefe da igreja anglicana. Então ele concentra o poder nas suas mãos. Ok? Logo após Henrique VIII, a gente destaca a vocês Elizabeth I. Elizabeth I é uma rainha bem interessante devido a algumas características que ela vai ter, né? Excesso de maquiagem no rosto, o rosto muito branco para esconder alguns problemas, né? Até de saúde que ela já teve devido a ela adoecer e essas doenças acabarem meio que deteriorando um pouco o rosto dela. Então conta-se a história que ela usava essa tonalidade de cor muito forte, né? Ela era muito conhecida pelas roupas luxuosas e também por essa tonalidade, essa maquiagem muito forte, muito pesada no rosto. Tá? Então a Elizabeth I, ela foi uma das responsáveis também pela consolidação do poder. Na época do governo de Elizabeth I, o absolutismo chegou tão ápice que o parlamento só era convocado mais reuniões para momentos emergenciais. O parlamento não funcionava de uma forma cotidiana. Ele só era convocado para momentos emergenciais. Então você observa que Elizabeth I concentrou o poder de decisão literalmente nas suas mãos. Então essa foi a trajetória inicial da formação do absolutismo monárquico. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, estamos aqui.